Gênesis capítulo 26. Essa palavra tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar um pouco desta palavra, voltando para a nossa vida financeira, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26. Glória a Deus, amém? Gênesis 26, todos acharam aí em nome de Jesus? Fala sobre Isaac. Gênesis 26 diz assim: e havia, o que havia? Fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vamos prestar atenção nisso aqui, irmãos, em nome de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Isaac, filho de Abraão, o Abraão, um grande homem de Deus, Isaac também, nós percebemos, irmãos, que quando a fome, a crise, ela chega na nossa vida, bate um desespero como se a gente não soubesse o que fazer. E às vezes a atitude, a decisão que nós tomamos diante de uma crise, ela pode prejudicar a nossa vida. Isaac estava passando por uma crise, porque a terra onde ele estava, o lugar onde eles estavam, que era um lugar abençoado por Deus, mas porém, naquele momento, aquele lugar estava passando por uma crise, porque havia uma grande fome na terra. E quando nós estamos com fome, nós buscamos algum lugar que tenha comida para nós comermos. Quer dizer, a pessoa está com fome, ela não vai morrer de fome. E é exatamente isso, irmãos, esse equilíbrio que nós precisamos ter na nossa vida. Porque, às vezes, nós somos meio que precipitados na hora da crise. Por exemplo, quando a pessoa, ela se casa e ela está vivendo, por exemplo, uma lua de mel, ela não quer se separar. Mas quando começa a vir uma briga, um problema, uma crise, a pessoa, ela pensa em se separar, ela quer o divórcio. A mesma coisa, por exemplo, quando você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar, você é o primeiro a chegar, você dá o seu melhor, você se esforça, você se dedica ali naquele trabalho, mas de repente os anos passam, o tempo passa, vem uma crise, vem um problema, você é chamado a atenção, algo acontece, alguém é promovido, alguém passou na sua frente, e aí a pessoa começa a fazer o quê? A desanimar. Às vezes a pessoa começa a querer parar, por quê? Por causa daquela dificuldade, por causa da crise que ela está enfrentando. Foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem chamado Isaac. A crise chegou, a fome chegou, e o único lugar que tinha comida era no Egito. Às vezes nós somos tentados, irmãos, a cometer os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Às vezes nós olhamos, por exemplo, para a vida de alguém. Isaac se lembrou do seu pai Abraão, porque o Abraão, no tempo da crise, na hora da fome, da escassez, o Abraão fez exatamente a mesma coisa, aquilo que o Isaac estava sendo tentado a fazer. Mas só que quando ele está prestes a tomar uma decisão, quem é que aparece para ele? Deus. Olha como é que Deus, Ele é bom, misericordioso com a gente. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele.
E o que Deus disse para ele? Não desças aonde? Ao Egito. Habita na terra que eu te disser. A melhor coisa, irmãos, que nós precisamos fazer é ouvir a direção que Deus ele vai nos dar. Eu sempre oro e falo assim para Deus: Deus, a minha vontade é essa é a minha vontade. Mas Deus, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu não quero fazer aquilo, ou seja, que eu desejo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer o que o Senhor disser, o que o Senhor falar. Por isso que é importante, em toda decisão que a gente vai tomar, nós sempre pedirmos uma orientação de quem? De Deus. Deus, é a tua vontade? Eu quero fazer isso, Senhor. O Senhor vai estar presente nesse negócio? É a tua vontade? O Senhor está na direção? Me mostra, me dá um sinal, fala comigo. Eu não quero fazer nada se o Senhor não falar comigo. Eu não quero, Deus, seguir nenhuma direção, tomar nenhuma decisão sem a direção que venha de quem? De Deus. Porque na hora da crise, irmãos, eu digo isso na hora da crise, porque quantas não são as vezes que a crise vem, quantas não são as vezes que o problema se levanta na nossa vida, e a gente pensa assim, por exemplo, eu não moro, não sou do estado de Minas, mas quantas não são as vezes que a crise vem, e às vezes a pessoa ela é tentada a falar assim, não, eu vou voltar para minha casa, para a terra, para minha família, eu vou, ou seja, fazer a minha vontade. Por quê? Porque vem uma crise, vem um problema, vem o dia mau, e parece que a melhor saída para a gente é retornar. Quer dizer, não, eu preciso retornar, eu preciso fazer isso, eu preciso ir para esse lugar. E na verdade nós precisamos entender, irmãos, que há um Deus que cuida de você aonde você estiver. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Deus disse que seria comigo e com você aonde? Na cidade. Deus disse que seria com a gente no campo, aonde você fosse. Então tudo que nós precisamos entender é que Deus está no controle da nossa vida. Mas quando a crise vem, quando o problema vem, nós somos tentados. Quer dizer, o homem vai passar necessidade, a pessoa vai passar fome? De maneira nenhuma. Quando nós olhamos, por exemplo, quem tem filhos aqui? Por exemplo, você olha o seu filho chorando com fome. Quer dizer, sentimento de pai e mãe. Você vai ver, poxa, meu filho, não vou deixar meu filho morrer de fome. Eu não vou deixar o meu filho chorando com fome. Então, a fome, a crise, ela pode mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, e às vezes nós vamos tomar uma decisão precipitada, vamos sair de um lugar que Deus queria nos abençoar, para ir para um lugar onde aparentemente nós vamos ter as nossas necessidades, o quê? Supridas. Então, por isso que nós precisamos de uma direção que Deus ele nos dá. Deus aparece para ele, sabendo que ele vai tomar uma decisão, sabendo que a escolha que ele vai fazer, para onde ele está indo, aquilo ali pode causar uma destruição na vida dele. Então por isso nós precisamos sempre pedir uma direção de quem? De Deus. Sabe qual é o nosso problema? Por exemplo, às vezes você está numa empresa ganhando R$1.000, parece uma oportunidade para você ganhar 10.000. Sabe o que a gente faz? A gente nem fala com Deus, a gente diz, era isso mesmo que eu estava esperando, olha a oportunidade, surgiu a oportunidade para me ganhar 10.000, 10 vezes mais, ou seja, do valor que eu ganho. Eu lembro que aconteceu isso com um obreiro meu, ele estava na obra comigo, eu estava lá, eu acho que eu tinha uns 19 anos ainda, e ele disse assim, pastor, surgiu uma grande oportunidade, muito inteligente esse obreiro,
E ele disse assim: surgiu uma grande oportunidade, pastor, para eu trabalhar numa multinacional. Vou ganhar X, pastor, vou ganhar um dinheiro bom, pastor. Resposta de Deus para a minha vida. E aí, o que ele fez? Primeira coisa que eu falei com ele: mas você já orou? Você já falou com Deus? Não, pastor, já orei, já falei com Deus, Deus já me deu a resposta. Na hora, ou seja, a pessoa, irmãos, ela fica meio que cega. Então ele pediu demissão do lugar onde ele estava, foi para essa multinacional, mas só que o trabalho não deu certo. Quer dizer, mandaram ele embora, quer dizer, ele tomou uma decisão precipitada e logo depois ele já estava o quê? Desempregado. Quer dizer, por quê? Porque ele não esperou uma resposta de quem? De Deus. A gente tem que aprender, irmãos, a esperar a resposta, a direção que vem de Deus para a nossa vida. Aí Deus disse mais para ele, ó, no versículo 3, Deus disse assim: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da onde? Da terra. Então olha o que Deus está falando: fica nessa terra. Mas como, Senhor, que eu vou ficar nessa terra que a terra está em crise, há uma escassez, não tem comida nesse lugar? Como é que eu vou ficar nessa terra? Sabe qual é o problema? É que às vezes nós não queremos ser sustentados por quem? Por Deus. A gente esquece que nós servimos a um Deus que supre todas as nossas o quê? Necessidades. Às vezes nós ficamos olhando apenas para a circunstância, olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos. Por isso que Deus aparece para ele e diz: olha, fica nesse lugar, fica nessa terra, habita aí, porque eu vou abençoar não só você, mas a tua descendência. Olha, teus filhos vão ser abençoados nessa terra. Teus filhos serão abençoados nesse lugar. A nação será abençoada através de você. As pessoas serão abençoadas através da bênção de Deus que estará sobre a tua vida. Mas só que às vezes, irmãos, nós, ou seja, temos uma visão tão limitada que a gente pensa apenas no presente. A gente não pensa no futuro. Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe do nosso amanhã, mas só que nós pensamos apenas no presente, naquilo que é momentâneo. Aí no versículo 5, olha o que a Bíblia fala: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, aos meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como por disseste é minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá.
E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo lugar, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou, o que ele se tornou? Muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o que eles faziam? Invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez-se o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água, e cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que os chamaram de seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali o poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele lugar Poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Olha como que Deus, irmãos, Ele trabalha na nossa vida. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso. A Bíblia fala que Deus abençoou a vida de Isaque. A Bíblia fala que o Isaque cresceu, ele prosperou. E todas as vezes que a gente cresce, que a gente prospera, que nós somos abençoados, você pode ter a certeza. Você acredita que existe gente invejosa, sim ou não? A irmã até deu um grito ali, né? Quer dizer, existe gente invejosa. Quer dizer, existem pessoas que têm inveja. Então, aqueles homens, os filisteus, eles começaram a ficar com inveja de Isaque. Quer dizer, um homem que tinha a bênção de Deus, um homem que tinha a promessa de Deus sobre a sua vida, ele começou a prosperar. Ele não fez nada de errado, ele não passou a perna em ninguém, ele não, ou seja, ele não precisou até mesmo usar de alguma coisa ali, de alguma estratégia, até mesmo maligna, para que ele pudesse prosperar. Mas quando nós temos a bênção de Deus, irmãos, sobre a nossa vida, aonde você estiver, você vai prosperar. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos prosperar. Lembra de José do Egito? José do Egito, a Bíblia fala que ele, ou seja, foi para o Egito. E por que Potifar, quando ele trabalhou na casa de Potifar, colocou tudo em suas mãos? Porque tudo que ele fazia prosperava. Ele fazia um trabalho de excelência. E era por isso que o Potifar, ou seja, colocou nas mãos dele. E o faraó, quando vê José revelando aquele sonho, ele diz assim: não, esse homem não pode estar em qualquer lugar. Eu vou dar para ele toda a autoridade sobre o Egito. Ele vai ser apenas menor do que eu. Todo mundo vai se curvar diante desse homem. Quer dizer, a pessoa, quando tem, irmãos, a bênção de Deus, não existe lugar ruim para ela. Porque se nós temos a bênção de Deus, é o que nós estamos fazendo e vamos fazer no dia 1º. A gente consegue transformar a água amarga em água doce. A gente consegue transformar a terra que é estéril, que é seca, em uma terra produtiva. Ou seja, tudo depende da nossa comunhão que nós temos com quem? Com Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Você crê que há uma promessa na sua vida? Nós estamos fazendo a campanha das 7 grandes promessas de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos
aprender com a palavra de Deus. A crise vem, irmãos, a tentação vem. Eu preguei isso aqui ontem, sobre os desejos, a concupiscência da carne. É um desejo que vem, mas ele o que? Passa. Ele passa. Então, o momento difícil, a dificuldade, a crise, ela vem para todos nós, mas ela não permanece, ela vai o que? Passar. Então, por isso que nós precisamos permanecer na vontade do nosso Deus. A Bíblia diz que Isaac plantou numa terra, uma terra estranha, e a Bíblia fala que Isaac colheu naquela terra, colheu naquele lugar, prosperou, foi abençoado, porque era alguém que estava com a bênção de Deus. Amém? Quem crê que a bênção está sobre a sua vida? Vamos ficar de pé para a gente orar, vamos falar com Deus, nós vamos orar em nome de Jesus. E ore a Deus hoje, apresentando as suas mãos para Ele, apresentando a sua vida. E entenda que tudo que você tocar vai ser abençoado por Deus. Ninguém toma a nossa bênção. Às vezes nós somos tentados a dizer: pastor, alguém passou na minha frente, alguém tomou o meu lugar, alguém, ou seja, tomou a minha bênção. Não, ninguém toma a nossa bênção. Aquilo que é nosso, aquilo que Deus falou que seria nosso, ninguém vai tomar, ninguém vai roubar de nós em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra que o Senhor nos deu. Meu Deus, hoje nós aprendemos aqui que se nós ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção, nós seremos abençoados. Oh meu Deus, aonde nós formos, a Tua palavra diz que o Abraão, ele era abençoado, que o Isaac foi abençoado. Abraão disse para o Ló: escolhe o lugar, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Porque quando você tem a bênção de Deus, meu irmão, não importa qual é a direção que você vai, se é à direita, se é à esquerda, se é para frente, para trás, se é na cidade grande, se é no campo, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, e aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você vai ser abençoado por Deus. Pai, nós oramos agora pelo trabalho desta pessoa, aonde esta pessoa, meu Pai, tem a sua loja, aonde esta pessoa tem o seu comércio. Alguém pode olhar para ela e dizer para ela: olha, mas o lugar é ruim, não vende isso, não mexe com isso, porque não vai dar certo. Não, meu irmão, faz o que Deus está dando a direção para você fazer. Você não tem que ouvir a voz de todo mundo. Se não deu certo para aquela pessoa, para você vai dar certo. Talvez os filisteus estavam ali naquela terra, uma terra boa, uma terra próspera, e talvez eles não entendiam por que esse homem Isaac, ele planta e dá certo, por que esse homem Isaac, ele está prosperando, por que esse homem chamado Isaac, as coisas estão dando certo para ele, porque ele estava com a bênção de Deus. E quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, tudo que você toca é abençoado por Ele. Pai, nós oramos agora, pedindo ao Senhor, diga para Ele agora: meu Deus, coloca uma bênção na minha mão, coloca uma bênção nos meus pés, aonde eu entrar, aonde eu tocar, tudo aquilo que eu fizer, Senhor, que o Senhor possa abençoar, seja uma comida, seja, meu Pai,
no meu trabalho, algo que eu faço, aquilo que o meu patrão me pede para fazer, oh meu Deus, que seja algo de qualidade, que seja algo de excelência, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê sabedoria para fazer. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, e quanto mais você é abençoado por Deus, lembre-se que há pessoas invejosas, há pessoas que vão querer puxar o teu tapete, há pessoas que irão falar mal de você, há pessoas que irão te criticar, há pessoas, meu irmão, que serão negativas, há pessoas que serão como aqueles 10 espias que voltaram da terra. Eles falaram: a cidade é boa, a cidade ela é bonita, os frutos são bons, mas nós não podemos entrar lá, nós não podemos, aquilo não é para nós. Mas Josué e Caleb falaram: mas Deus falou que seria nosso, Deus disse que aquela terra seria nossa, Deus falou que esse lugar Ele iria nos dar por herança. Oh, mulher de Deus, Deus quer que você prove das bênçãos, do melhor dessa terra. Chega de ficar no deserto. No deserto só tem gafanhoto, no deserto só tem poeira, pó. Deus não quer que você coma pó, Deus não quer que você se alimente de gafanhotos, porque Deus Ele tem o melhor para nós. Então ore agora e fala para Ele, diga para Ele: Senhor, faz justiça na minha vida, abre as portas, vem, Senhor Jesus, abençoando a minha vida financeira, o meu trabalho, a minha fonte de renda, a minha aposentadoria, a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos. Pai, vai abençoando agora. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos a bênção, nós determinamos a prosperidade, que portas sejam abertas, que o milagre na vida financeira aconteça. Hoje é dia de orar pela vida financeira, então ore pela prosperidade, em nome de Jesus, e diga: meu Deus, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse, Senhor, da prosperidade, eu recebo, meu Deus, a vitória, em nome de Jesus. Nós abençoamos a casa, abençoamos a família, a fonte de renda, a vida profissional, a vida financeira. Pai, abençoa o salário, abençoa, meu Deus, o cargo que esta pessoa almeja. Oh, meu Deus, vem abençoando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos para a tua glória, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir bem forte, que é para Jesus. Glória a Deus. Quem crê na promessa, diga amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Creia que a bênção de Deus, ela está sobre a sua vida. E você que está ouvindo esse áudio, esta pregação, creia na promessa de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida também, no nome do Senhor Jesus, e que a bênção de Deus, a graça de Deus esteja sobre você. E eu creio que Deus já nos deu a vitória. Amém?